E, Amado, a coluna do Amado é impressionante, porque eu estou falando com vocês aqui, abri a coluna, vi que também tem uma matéria nova, que a Marinha demitiu o capitão que participou do ato terrorista, que também foi uma matéria exclusiva que você trouxe no domingo. Como é que é essa história? Ele está demitido, ele pode ser punido de outra maneira, por exemplo, preso, teria um julgamento militar? Como funciona isso? Esse capitão do mar e guerra, né, o nome da patente desse militar, ele é um militar da reserva, chama-se Vilmar Fortuna, e no domingo, quem acompanha a coluna viu que a gente trouxe uma foto dele com a esposa na manifestação, no ato golpista. A gente sempre acaba se traindo, chamando de manifestação, que não tem nada de manifestação, com o Congresso ao fundo. No domingo, o Ministério da Defesa me telefonou e disse que ele não constava da relação de comissionados, né? Comissionado é o servidor que não é concursado. Porque muitos militares da reserva, eles são comissionados no Ministério da Defesa ou nas próprias forças. E o Ministério da Defesa assegurou que ele já havia sido exonerado. Eu coloquei na reportagem a informação que o Ministério da Defesa me prestou e hoje eles me telefonaram novamente e encaminharam o ofício da dispensa dele, da demissão do Vilmar Fortunato pelo comando da Marinha. Ele era contratado por uma modalidade que as Forças Armadas usam para conseguir ter mão de obra entre os militares que já estão na reserva. É uma contratação por tempo de tarefa, que chama. E esses militares, mesmo que eles estejam desempenhando a função no Ministério da Defesa, eles respondem e são administrativamente vinculados à força de origem deles. Como o Vilmar é capitão do mar da reserva, ele estava contratado pela Marinha. Por isso o Ministério da Defesa, segundo me explicaram, no domingo não tinha na relação de comissionados o nome dele, porque é uma modalidade diferente. Agora, a demissão dele foi a demissão desse cargo comissionado. Ele continua como um aposentado, né, um reservista, então ele continua com o salário dele como reservista e terá que a Marinha, o Ministério da Defesa, vai ter que decidir se administrativamente também cria algum tipo de análise, né, se faz algum tipo de análise sobre a situação dele. No governo passado, no governo Bolsonaro, quando um almirante deu uma entrevista para nossa colega Miriam Leitão, fazendo críticas às Forças Armadas, um almirante da reserva, o Ministério da Defesa do governo Bolsonaro e o comando da Marinha pediram à CGU a punição dele, alegando que ele era pago com dinheiro da União, mesmo sendo da reserva, e, portanto, não poderia fazer críticas às Forças Armadas. A própria CGU rejeitou esse entendimento e lembrou que o militar da reserva não tem que seguir as mesmas regras no que tange a criticar as Forças Armadas que o militar da ativa. Uhum. Então, aquele almirante, no entendimento da CGU, era, sim, autorizado a fazer críticas à força, no caso, às Forças Armadas. Então, se for pelo entendimento do governo Bolsonaro, o Vilmar tem problemas. Mas se for pelo entendimento da CGU, ele estaria preservado para se manifestar ali, né? Pelo menos a demissão se refere ao cargo dele atual, que era esse cargo comissionado. O que ele tem como reservista, se analisar sobre essa ótica, está preservado.